Em amor vos saúdo, espero-vos bem. Hoje senti vir conversar um bocadinho convosco. Ah, Hoje às 23h55 temos a nossa lua cheia de sangue, que nos tem andado a trazer um convite imenso a vivermos todas as emoções. E não é só por causa desta lua cheia. Como eu já vos disse em diretos anteriores, o nosso corpo de carbono mudou completamente de vibração. Aliás, já está muito mais cristalino do que carbono. E quando tudo o que está à nossa volta e em nós ascende vibracionalmente e energeticamente, o que é que acontece? Acontece que onde antes havia resistência, deixa de existir. Por isso agora todas as emoções passam por nós de uma forma muito mais intensa. Por isso agora é tudo muito mais vivido. É vívido e vivido. O que é que eu quero dizer com isto? Tudo o que nós sentimos está muito mais vívido. A luz está mais presente. Estamos mais sensíveis aos dourados, estamos mais sensíveis aos prateados, estamos mais sensíveis a todas as tonalidades dos águas marinhos, dos azuis, dos verdes, de todos os tons. As cores estão todas elas muito mais brilhantes. Porquê? Porque a nossa percepção de tudo o que nos envolve está muito mais apurada. Agora, se isso acontece com tudo o que nos envolve, imaginem connosco e com as nossas emoções. E nós estamos a ser convidados a viver a intensidade de todas as emoções, porque elas agora passam por nós, atravessam-nos, vêm, tomam conta de nós e não há resistência. Não há resistência porque o nosso corpo mudou. O nosso corpo emocional está mais consciente, está mais presente no seu convite a transmutar, mas a transmutar no sentido de honrar. Nós não eliminamos emoções. Nós aprendemos a encará-las, a vê-las, a perceber a magnificência que elas nos trazem, o convite que elas nos trazem, e nesse processo percebemos qual a energia que podemos escolher vibrar quando essas emoções vêm até nós, sejam elas quais forem. Até porque a emoção pode ficar muitas vezes connosco meses e meses a fio e o sentir é muito mais extemporâneo, é muito mais e muito mais profundo também, ok? Porque também é muito mais conectado à alma. Então percebam que o que têm estado a viver é um sinal de ascensão energética e não um castigo. É um sinal de vibração mais pura e não um sinal de retrocesso, ok? Quando forem capazes de retirar a carga dramática, retirar a culpa da forma como se sentem, vão ser capazes também de viver as emoções de outra forma, tá bem? Então percebam que que só andamos a ser tão testados, que sentimos que são testes, porque efetivamente está tudo a fluir livremente por nós. A resistência caiu, ok? A resistência caiu. E isso é magnificente. A partir de agora sintam que sem ego, sem medo, sem resistência, vocês, cada um de nós e nós todos somos os criadores da nossa experiência. E não está errado sentir raiva, muito pelo contrário. Como não está errado sentir tristeza, como não está errado sentir ira, como não está errado sentir o que quer que seja, ou muito menos sentir desejo. Agora temos é que perceber o que é que fundamenta, ou, por exemplo, o desejo que nós sentimos. Se é uma carência ou se é uma conexão. O cansaço também é absolutamente magnificente e permitam-se descansar, porque quando estão cansados são convidados a parar. E quando são convidados a parar, deixam de lutar, deixam de querer insistir.
O que se passa muitas vezes é que nós estamos sempre a contrair, ou seja, estamos a ir contra ao fluxo da vida. E quanto mais contraímos, porque queremos controlar, porque queremos manipular, porque queremos ser perfeitos, porque queremos que tudo à nossa volta seja perfeito, estamos a ir contra ao que a vida tem para nos dar. Então deixem de contrair, permitam-se fluir e aceitar também as experiências que a vida vos traz, ok? E neste contexto que eu estou a falar convosco, na quarta-feira também vamos viver o equinócio, a energia do equinócio, o dia em que o dia e a noite têm a mesma dimensão. E se no hemisfério norte temos o convite a vivermos o equinócio do outono, no hemisfério sul temos o convite a viver o equinócio da primavera. Eu já falei sobre isso e sobre o que é que isso significava. Agora estamos a viver essa energia em conjunto, ok? E não é por acaso que é amanhã que eu vou realizar a consagração energética tanto da Lua quanto do equinócio, porque estão os dois portais abertos. A Lua já abriu o seu portal, não é? Ontem, hoje é a noite de Lua cheia e amanhã ainda estamos no portal da Lua cheia. Eu daqui a bocadinho vou colocar todos os meus cristais à Lua. Vou colocar também uma garrafa de vidro transparente, cheia de água, para ser magnificada pela luz da Lua cheia. E isso torna a vibração da água diamantina. E depois vou deixá-la estar também durante o dia um bocado. É água diamantina. É água com a vibração do ouro líquido da fonte, ok? E vou deixar os cristais todos durante a noite, vou pô-los daqui a pouco, amanhã vou retirá-los quando assim sentir. E isto para vos dizer que neste fluir de todas estas emoções, e muitas pessoas se queixam, ainda tenho recebido mensagens de pessoas que até me perguntam o que é que fazer com enxaquecas crónicas quando nem sequer já os medicamentos resolvem. Eu não vou entrar outra vez em todos os pormenores do que é que as doenças significam e qual é a razão emocional de cada doença, até porque já aconselhei o livro da Liz Bourbeau, O Teu Corpo Diz Ama-te, ok? Mas a verdade é que se nós pensarmos um bocadinho, quando andamos sempre com enxaqueca, qual que é que está a ser afetado? É a nossa cabeça, certo? É o nosso cérebro, pronto. Se por um lado temos o convite a expandir o chakra da coroa e o chakra causal também, que é a nossa conexão também com a pineal e com a visão da alma, e também permitir-nos abrir à percepção da claricognisciência, ativando também a clarividência, ok? O que é que acontece? Eu vou tirar os comentários porque eu não vos vou responder, senão perco no meu raciocínio. Quem tiver dúvidas acerca do que eu disse, ouve o direto desde o início, está bem? E escusam de estar a fazer perguntas acerca do que eu estou a dizer. Estava-vos eu a dizer que quando há enxaquecas profundas e que não cedem com nada, é um convite muito claro do corpo a pedir-vos para deixarem de alimentar os pensamentos que alimentam constantemente. Se a vossa vibração, se a vossa alma, se a vossa intuição vos traz uma forma de pensar diferente, mas vocês por teimosia, por hábito, por crença, por dogma, continuam a insistir em querer alimentar medos ou resistências, ou raivas direcionadas a outros, não é? Emoções que estão constantemente a ser direcionadas a outros, pensamentos maledicentes para com outras pessoas, ou para convosco próprios, porque muitas vezes o maior pensamento maldicente é feito para connosco próprios. Nós somos os primeiros que criamos as nossas maldições, com aquilo que nós dizemos acerca de nós mesmos, com a forma como nos menosprezamos. Ora, se tu tens um hábito de teres pensamentos densos a toda a hora, pensamentos soturnos, pensamentos negativos, pesados, com uma vibração
de dor, de raiva, de cansaço, estás sempre a insistir que estás assim, que estás assado, que estás acordo, o que é que tu vais criar? Vais criar um conflito interno. Porque se o teu corpo e tudo o que te envolve já ascendeu vibracionalmente e tu continuas a querer manter-te agarrado ao passado, simplesmente porque tens medo de mudar, porque não sabes como fazer, e tudo está bem também. A verdade é essa, tudo está bem. Só que o nosso corpo vai nos trazendo os desafios e vai-nos mostrando onde é que é necessário curar, onde é que é necessário encontrarmos o equilíbrio e manifestarmos a saúde. Então, de uma vez por todas, percebam que se há enxaqueca crónica, isso é um sinal muito claro do corpo a dizer-te que chega de manter a mesma forma de pensar. Está na hora de dar um significado diferente ao corpo mental, de abrir, de expandir, de acolher a intuição. Quando quando tu recebes as tuas intuições, aquela vozinha dentro de ti que te diz não faças isso, ou não vais por aí, ou não sei o quê, ou ouve isto, ou aquilo, ou aquilo, o que é que tu fazes? Tu acolhes essa tua voz interior ou tu vais contra ela? Diz, lá estou eu com as minhas coisas e fazes imediatamente o oposto. Como é que é? É que nós estamos sempre a ser chamados a vibrarmos em integridade connosco próprios, está bem? E muitas vezes nós precisamos mesmo de passar pelas experiências que mais dor nos trazem, até porque quantas e quantas vezes elas trazem-nos bálsamos de outras formas. Porque efetivamente não há enganos, o divino nunca se engana, ok? Pronto. Isto era uma das coisas que eu queria referir convosco. Outra das coisas que eu queria falar convosco tem a ver com as nossas últimas conversas. Tem a ver com os relacionamentos. Porque nós estamos sempre a relacionar, seja com quem for. Mas o nosso maior relacionamento é efetivamente connosco próprios. Mas quando nós nos estamos a relacionar com outras pessoas e com tudo o que nos envolve, percebam que não há só um eu e um tu. E é aqui que a matemática cai por terra. Porque no relacionamento o 1 mais 1 é igual a 3. Ok? Não é igual a 2. Percebem? 1 mais 1 é igual a 3. O que é que isto significa? É que não há um mais um. Há um eu e um outro eu. E esses dois eus, duas expressões do mesmo, formam um nós. Ok? Então tudo aquilo que os outros te trazem, por isso é que eu partilhei agora recentemente e vou voltar a frisar, por isso é que eu partilhei recentemente acerca dos espelhos essênios, porque aí tem muita informação de como é que podem perceber os convites que a energia vos está a trazer, ok? Em cada relação, em cada situação. Percebam o quão importante é libertar-nos do julgamento do que está a passar. Cada qual age da melhor forma que sabe, de acordo com a energia do momento e também de acordo com os convites que está a ter, ok? E também de acordo com os convites que está a ter. Eu digo-vos muitas vezes, e eu vou tentar explicar isto de outra forma. Eu digo-vos muitas vezes, ame-te-me. Quando eu vos digo, ou quando eu te digo, amo-te-me, é a minha forma de dizer Namastê. Ou seja, o meu eu divino saúda o teu eu divino. Mas não é só o meu eu divino. Eu quando vos saúdo e quando digo gratidão, 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 é porque efetivamente eu estou a ativar a energia dos 3 centros em mim. Ok? O que é que isto quer dizer? Estou a ativar a energia do chakra sagrado sexual, estou a ativar a energia do coração e estou a ativar a energia da terceira visão. O que é que eu quero dizer com isto? Estou a ativar a ação correta, o sentir correto e a visão correta. Sempre que se não existe, não existe não. Vamos reformular para ver se eu vos consigo traduzir aquilo que eu estou a receber e que eu estou a sentir e que eu estou a pensar. Além de eu vos dizer que eu amo-te-me, não é? Também vos costumo dizer somos.
E efetivamente todos somos. Nenhum de nós é sem tudo o que o envolve. Somos todos filhos do princípio criador Mãe Pai Divinos. Somos todos vibração. E aquela máxima muito verdadeira que o bater de asas de uma borboleta no Oriente causa uma onda no Ocidente é verdadeira. Ok? É verdadeira. Entendem? Agora há uma coisa muito importante que vocês devem perceber. Cada vez que nós nos relacionamos com outro ser, ele traz-nos convites. E traz-nos convites porquê? Porque de alguma forma ele está-nos a espelhar o que nós temos cá dentro e muitas vezes não queremos ver. Certo? Eu nesta vida assumi ser feminino, escolhi, antes de nascer, ter um corpo feminino, mas há muitas pessoas que obviamente escolhem a experiência de ter um corpo masculino e outras escolhem a experiência de ter um corpo feminino. A verdade é que não importa se és feminino ou masculino, porque tu em ti tens todas as energias, tens a feminina e tens a masculina. Mas quando te relacionas com outras pessoas, e com as plantas, e com a terra, e com os animais, as experiências vão-te trazer vibração que também está em ti. Porque nós em nós temos todos os elementos. Eu no meu corpo físico tenho a conexão com o elemento terra. No meu corpo emocional tenho a vibração da água. E já falámos sobre isto. No meu corpo mental tenho a vibração do ar, a conexão com o ar, que é a conexão também com o sopro criativo. As pessoas muitas vezes desculpam-se, porque eu sou muito mental, porque eu tenho muito ar no meu zodíaco. Mas a verdade é que ter muito ar no zodíaco também tem uma enorme bênção, porque as pessoas que acham que são muito mentais também têm uma capacidade imensa de se conectar ao divino, se simplesmente deixarem de querer cair o controle. Ok? E através do sangue que nos corre nas veias e que nos alimenta, temos a conexão ao fogo, ao elemento que é o primordial de ação, de manifestar, de gerar. Ok? Então o que é que eu vos estou a querer dizer com isto? Eu vou mesmo tirar os comentários, não vale a pena pô-los. O que é que eu vos estou a querer dizer com isto? Que todos nós partilhamos das mesmas energias. Todas as energias fluem através de todos os seres. Todas as vibrações do princípio criador, Mãe, Pai Divinos, fluem através de todos os seres. E aquilo que nós achamos que não temos em nós e apontamos o dedo ao outro, ok? O que é que acontece? Acontece que é aquela verdadeira verdade, que é uma verdade mesmo. 3 dedos ficam virados para nós. Tudo o que nós apontamos ao outro é porque há há essa realidade em nós e nós não a reconhecemos. Certo? E então, como não a reconhecemos, como mantemos-la fechada na nossa sombra, naquilo que nós não queremos aceitar em nós apontamos o dedo ao outro. Por isso é que num relacionamento não há só um eu e um tu. Há um eu, um tu, que dá igual a um nós. O nós, porque é que eu disse que é 1 mais 1 igual a 3? Isto é um desformatar da matemática, mas é também para expandir a forma de pensar. Porque o eu, há uma parte de nós que vai querer sempre vibrar na sua individualidade. E tem os seus gostos, e tem as suas particularidades, e tem o seu propósito. No outro eu que está connosco, acontece a mesma coisa. Tem os seus gostos, tem os seus pensamentos, tem as suas crenças, tem as suas dores, tem o seu propósito. Quando os dois se juntam, é gerada uma energia de globalidade, de combinação dos dois. É uma terceira energia. Mas não deixa de existir os convites que um traz e que o outro traz. Ok?
É quase como se fosse gerado uma terceira entidade, que é a súmula de todas as experiências. Porque se nós já somos complexos só por nós, ainda somos muito mais complexos quando estamos na presença do outro e estamos-nos a relacionar com outra pessoa. Porque aí a nossa complexidade está sempre a receber da energia do outro, porque há um relacionamento, há um chamamento, há uma partilha, há uma conexão. E o mesmo acontece com o outro ser que está connosco. E esta conexão, esta partilha, este chamamento acontece em todos os tipos de relacionamentos, seja profissional, seja íntimo, seja familiar, seja amigo, seja o que for. Por isso é que eu disse que o 1 mais 1 são igual a 3. Ok? Está um eu, e quando nós falamos no eu, obviamente estamos a assumir também a parte egoica, que é absolutamente essencial. Nós não conseguimos deixar de estar na presença da deixar de ter esta experiência terrena, deixar de ter, não. Nós não conseguimos viver sem o ego nesta experiência terrena. Ok? O que é que acontece? Temos cada vez mais e estamos cada vez mais a sermos convidados a acolher essa experiência terrena e a acolher as manifestações do nosso ego e a sermos capazes de lhe dar colo, de lhe dar carinho, de lhe dar sustentação. Mas isso não significa que muitas vezes, quando estamos a interagir com o outro, ainda não tenhamos os nossos momentos de pura reação. Ou seja, em que não estamos a consciencializar, a pausar o agir, a serenar, a estar em calma, que é o mesmo que dizer com alma. Ok? Estamos, simplesmente o outro traz-nos uma situação e nós reagimos. E quando sempre que nós reagimos, é tudo o que está na nossa sombra que nós não nos permitimos aceitar nem ver, que vai explodir. E acontece o mesmo com o outro que se relaciona connosco. Ok? Ele tem os seus momentos de estar conectado, tem o seu valor, tem o seu amor, tem o seu propósito. E tal como nós, também tem crenças, também tem medos, também tem frustrações, também tem energias que ainda não se permitiu reconhecer. Quando os dois seres estão em conjunto e estão ligados por emoções e sentires, e muitas vezes, então quando se ligam na energia dos vários corpos, corpo emocional, corpo físico, corpo mental e corpo espiritual, e isso acontece quando obviamente há um relacionamento sexual com amor, então imaginam a energia que é gerada, ok? Por isso é que eu dizia. Mas pronto. Vamos lá ver que isto hoje parece estar assim um bocadinho mais baralhado. Também é fácil nestas alturas nós muitas vezes comunicarmos e o outro não compreender. E porquê? Não é só por causa da lua, não é só por causa do equinócio, é porque o divino traz-nos todas as experiências no exato momento que nós precisamos de as ter. E podemos falar no Mercúrio retrógrado, podemos falar na posição dos planetas, podemos nos querer justificar ou arranjar, seja o que for, tal como eu vos falo, nas energias que estão presentes. Tudo está presente porque assim é no exato momento em que tem de estar, ok? E uma coisa é certa, quando vêm os convites e nós não reagimos ou achamos, e eu muitas vezes fiz isto no passado, vinham as situações, eu calava-me, virava as costas e para não extrapolar a situação. Mas acreditem, isso também é uma escolha. Isso é uma escolha e isso é uma fuga. Porque nós estamos a ficar na situação. Nós estamos a permitir-nos encontrar uma resposta. Achamos que o nosso silêncio é a melhor resposta. Ok?
E a verdade é que muitas vezes é melhor escolhermos o silêncio, porque se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Mas também é verdade, e eu vivi isso nos últimos 21 anos da minha vida, cada vez que tu calas para não haver conflito maior, estás a alimentar o teu conflito interno, quer queiras, quer não. Só não estás a alimentar o teu conflito interno se aquilo que o outro te disser já nem sequer te incomodar minimamente. Mas também, se não te incomodar minimamente, também não tens problema nenhum de estar na presença. A verdade é que sempre que nós temos necessidade de cortar com a situação é porque também temos necessidade de manter a nossa vibração. Temos necessidade de nos recolher para nos encontrarmos. Mas por outro lado, okay, estamos a procurar evitar o confronto. E quando estamos a procurar evitar o confronto, não estamos a aceitar que as emoções também têm que fluir e que a nossa voz tem de ser ouvida. Ou seja, estamos-nos a habituar a calar. E sempre que nós calamos, o que é que acontece? O chakra da laringe vai fechando, vai contraindo. E quanto mais nós calarmos, mais depois nos nossos momentos a sós, e quando vêm os convites, estamos a culpabilizar o outro por nos continuar a trazer as mesmas experiências, não é? Há sempre um equilíbrio, em tudo há equilíbrios e nós estamos sempre a ser convidados a perceber o que é que as situações nos trazem. Se a qualquer situação disparamos, obviamente que não é saudável, mas se a qualquer situação nos calamos para não criarmos ondas, para não aumentarmos confusão, também não é saudável, certo? E principalmente não é saudável se nós depois ficarmos a remoer. Porque aí, cada vez que nos estamos a remoer e a pensar que o outro fez isto e fez aquilo e disse-me isto e disse-me aquilo e não sei o que, não sei o que mais, estamos a gerar energia de ataque psíquico, parapsíquico. E muitas vezes achamos que somos vítimas de ataques energéticos e não nos damos conta que todos nós criamos ataques energéticos. Porque os ataques energéticos são criados por isto. São criados pela nossa mente. São criados pelos nossos pensamentos. Sempre que nós pensamos mal de alguma coisa ou de alguém, estamos a gerar um ataque parapsíquico. Ok? Por isso é que é tão importante termos consciência da nossa sombra. Por isso é que eu vou transmitir-vos o curso da Sabedoria da Sombra. Porque é cada vez mais importante que tenhamos consciência destas vibrações que estão presentes em nós e pararmos de culpar o outro. Porque o outro não existe, é um outro eu. Entendem? É um outro eu. E ainda um dia destes eu pus um texto, pus também aqui na viagem, pus na minha página pessoal da Ana Sou, coloquei-o também no Instagram e também já está no meu site, em que eu falava sobre o feminismo, sobre o ser, não é o feminismo, sobre o ser feminina, o ser femininista e o ser machista, que basicamente é pouco referido ao machismo. Quem quiser vai ler. Eu já muitas vezes falei convosco no passado sobre esses assuntos. Eu já fui a primeira a dizer, e então nos meus cursos eu falo muito sobre isso. Sempre que nós achamos que... E agora perdi o raciocínio porque te voltei a pôr os vossos comentários e eu já vou. Mas estava a falar nos relacionamentos. E as pessoas continuam a chover comentários, não é? Confrontar com quem se julga o centro do universo. E dizem também que não é fácil lidar com gente teimosa. Lá está, o que é que eu acabei de vos dizer? Se o outro é teimoso, tu também és teimosa. Se o outro é o centro do universo,
E eu conheço muitas pessoas assim, que têm a atitude de se sentirem como o umbigo do mundo, ok? Nós também alimentamos essa energia de alguma forma. Sempre que eu mais vos tenho convidado nos últimos anos é a perceberem que nós estamos sempre a alimentar um eixo. Um eixo não, um triângulo. Por isso é que são as três energias. A vítima, o agressor. E depois há o salvador. Sempre que nós nos consideramos de vítima, porque o outro está a fazer isto, o outro está a fazer aquilo, o outro é assim, o outro é assado. Quando nós dizemos que alguém é assim ou que é assado, estamos a julgar. Estamos a culpar os outros. Quando nós achamos que aquele tem esta atitude, mas ele tem esta atitude, porquê é que ele tem essa atitude? E qual é a tua atitude de resposta? Quando tu viras as costas porque achas que aquele está... E eu fiz isto muito no passado, ok? Eu assumo. Eu muitas vezes senti-me vítima e senti-me que estava a ser agredida. Mas a verdade é que aquele que se relacionou comigo nessas alturas, seja ele quem tenha sido, também sentiu exatamente a mesma coisa. Porque se tu estás a falar com uma pessoa, essa pessoa não te quer ouvir e vira-te as costas, tu sentes-te humilhado. Tu sentes que estás a ser atacado. É outra forma de atacar, mas não deixa de ser um ataque. Ok? Se o outro é teimoso, então o outro tem essa atitude de teimosia. E o que é que tu fazes face à atitude de teimosia do outro? Mantens a tua posição só porque sim, porque ele é teimoso e tu não vais sair da tua? Ou permites-te parar para pensar, calma lá, ele até pode estar a ser teimoso, mas há algum fundo de verdade e de essência no que ele está a teimar? Onde é que está a minha teimosia que não quer mudar também e perceber que ele também pode ter alguma razão? E porquê é que depois num momento, que às vezes até é necessário mesmo parar com a situação para não haver um escalar e uma discussão, e porquê é que depois num momento com tranquilidade apresentar uma solução? Se nós mudarmos a nossa vibração, conseguimos convidar o outro a encontrar uma solução connosco. Mas se cada um teima para o seu lugar, não dá resultado. Como eu costumo tantas vezes dizer, sempre que há uma situação de confronto, o que é que acontece? É como estar a fazer o jogo da corda, não é? Um puxa a corda de um lado, o outro puxa a corda do outro. O conflito só vai terminar quando um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, largarem a corda. Às vezes também acontece que um larga a corda e o outro fica teimoso, lá está teimoso, com uma atitude sem saber o que fazer, está agarrado à corda, está agarrado à emoção, ainda não percebeu que o outro já largou a corda. Isso também acontece. Mas quando uma pessoa larga a corda e percebe que a outra continua na mesma vibração, também se permite escolher sair da situação. Porque se ela já mudou a sua frequência face à situação, não faz sentido continuar numa situação que lhe traz os mesmos convites, que a ela já não lhe fazem sentido. Então, onde é que está o teimoso? Não é? Onde é que está a teimosia? Se tu não estás bem num relacionamento e continuas no relacionamento, apesar de teres cada vez mais complicações e não, pelos vistos, não encontrar soluções, porquê é que continuas no relacionamento? Não é? Como ainda no outro dia, eu estava a comentar, não é? Comentei no texto, e houve pessoas que vieram dizer: eu sou sempre eu a fazer tudo e sei fazer tudo porque eu sou extremamente perfeccionista. E só gosto de ter as coisas bem feitas. Percebem? E então, o que é que eu vos digo? Eu, há muitos anos atrás, também era muito perfeccionista. Extremamente perfeccionista. Aliás, havia quem brincasse comigo, porque eu tinha sempre tudo arrumado impecavelmente nos sítios certos.
E havia quem, quando entrava na minha casa, eu estava distraída, não via, me fosse trocar a posição das coisas todas. E eu, sem me dar conta, quando entrava no espaço, a primeira coisa que eu fazia era voltar a pôr tudo no sítio. E às vezes fazia isso tudo tão automaticamente que nem percebia que me tinham mexido naquilo. Às vezes levava tempo até perceber, espera lá, mas isto está a acontecer muitas vezes, o que é que está aqui a passar? Eu fui muito perfeccionista. A vida ensinou-me a deixar de ser perfeccionista. E sabem o que é que nós estamos a dizer ao outro quando somos perfeccionistas e achamos que o outro não sabe fazer bem, por isso fazemos tudo? Estamos a passar um atestado de incapacidade ao outro. Estamos a dizer ao outro que ele é incapaz, que ele não sabe fazer e que ele efetivamente não vale nada. Que nós não confiamos nele para fazer o que nós estamos a fazer. E estamos a controlar. Ou seja, não confiamos. Quem está em controle não confia. Quem está em controle não tem fé. Quem está em controle não flui. E eu fui percebendo esses convites em mim. Há 20 e tal anos atrás eu era perfeccionista. Aos poucos fui deixando de ser perfeccionista. Quando faço as minhas coisas, gosto de ser cuidadosa. Mas a verdade é que se eu tenho que pedir ajuda para alguma coisa, eu peço. Nos últimos anos, muitas vezes pedia ajuda e também não a recebia. Lá está. Foram hábitos que foram criados. Mas agora, quando peço ajuda e tenho. E não estou preocupada se ficou como eu faria ou não. Se eu pedi ajuda e sou profundamente grata pela ajuda que eu recebi. Percebam o convite das atitudes que vocês têm para com o outro. Onde é que vocês estão a achar que já são superiores ao outro? E é importante cada vez mais vocês perceberem que nós podemos ser cada vez, e é essencial sabermos ouvir o outro. É essencial sabermos aceitar todas as opiniões. Mas também é absolutamente essencial sabermos ouvir-nos a nós próprios e expressarmos as nossas opiniões. Sabem que para os meditadores, os que eram eremitas, era muito fácil ser meditador e estar sempre numa vibração. Porquê? Porque eles nem sequer se permitiam ter relacionamentos. Porque o relacionamento traz o desafio. Ok? O relacionamento traz o desafio. Por isso é que todos os gurus do antigamente e muitos daqueles que ainda se chamam gurus, muitas vezes não têm relacionamentos e defendem que não se deve ter relacionamentos ou tem que sublimar as emoções. E então sublimam as emoções não se relacionando. Não é? Mas é que a verdade é que nós não estamos cá para não nos relacionarmos. Porque nós relacionamos-nos com tudo o que existe. Nós relacionamos-nos com a Terra cada vez que pomos o pé no chão. Aliás, nós relacionamos-nos com a Terra só por termos nascido no planeta. Nós relacionamos-nos com o ar que respiramos e que nos traz a comunicação do divino. Nós relacionamos-nos com a água que tanto necessitamos de a beber para nos ajudar a desintoxicar, a fluir, a descontrair. Olha, voltando à conversa inicial, quem tem enxaqueca, beba mais água, porque vai ajudar a que o corpo emocional faça as suas trocas e limpe as emoções estagnadas. Bebam muita água. Nós relacionamos-nos com todos os animais. Nós relacionamos-nos com todas as plantas. Nós relacionamos-nos com os cristais. Nós até nos relacionamos com os insetos que às vezes nos irritam tanto. Até porque há insetos que têm das tarefas mais magnificentes que existem e que tanto nos ensinam.
Por isso, todos aqueles que buscam o caminho da perfeição, sublimando as emoções, não chegam lá. Sabem porquê? Porque quando se busca o caminho da perfeição, está-se a passar o atestado aos outros de imperfeitos. E não há ninguém imperfeito, tal como não há ninguém perfeito. Há, sim, divinos humanos. Entendem? Todos somos divinos humanos. Então façam o favor de se permitir expressar as vossas opiniões, expressar a vossa verdade. Procurem fazê-lo da forma mais tranquila, mais essencial e verdadeira que conseguirem. Mas se efetivamente também tiverem de dar uns quantos murros numa mesa e vociferar e levantar a voz alguma vez, façam-no sem culpa, porque também é preciso. Como eu já tantas vezes vos disse, não matem o mensageiro, acolham a mensagem. Nem sempre aqueles que são os nossos maiores mestres nos entregam as mensagens com falinhas mansas. Sabem porquê? Porque muitas vezes a falinha mansa não entra. É preciso picareta mesmo. Não é? É preciso mesmo picareta às vezes. Está tudo cristalizado, está tudo... Às vezes é preciso picareta, mas acima de tudo a picareta também tem que ser connosco próprios. Perceber onde é que estão os convites. Porque se o outro nos continua a trazer sempre a mesma vibração, nós estamos a alimentar isso com a nossa presença e com a nossa escolha. Quem não está bem, muda em si e consigo. E depois, se vê que ainda é necessário, muda-se da situação. Ok? Então vamos lá a perceber o caminho a percorrer, ok? Vamos lá a perceber o caminho a percorrer e que efetivamente ele começa dentro. Porque esse é o convite maior que esta lua nos está a trazer. A percebermos onde é que nós alimentamos, qual é a raiz daninha de muitas das nossas emoções. E só é daninha porque nós não aceitamos. Porque nos colocamos na posição da vítima. Vemos todos os outros como agressores. E no fundo ainda achamos que temos que ser o salvador do outro porque nós somos a vítima, somos melhores que o outro e como tal temos que o salvar dele próprio. Querem que eu vos conte o segredo? Ninguém é melhor que ninguém. E não há vítima que não seja agressora ao mesmo tempo. E salvador é cada um de nós de si próprio quando se compromete consigo próprio. Ok? É cada um de nós, de si próprio, quando se compromete consigo próprio. Por isso é que eu tantas vezes vos disse, o vosso casamento é com a vossa alma. Essa é a nossa união sagrada. Ok? Quando nós conseguimos vibrar a nossa união sagrada, o nosso divino humano em nós, então conseguimos efetivamente honrar o divino humano no outro. E conseguimos olhar olho no olho e perceber o que o outro nos traz e o que nós estamos a levar ao outro. E o que é que move as escolhas do outro. Que efetivamente não é o outro nenhum, porque passa pelos mesmos desafios do que nós. Por isso é que eu vos disse que 1 mais 1 é igual a 3. Porque quando vocês olham para o outro e percebem que efetivamente
Os desafios dele são tão semelhantes. Muitas vezes que geramos uma terceira energia que é aquela que nos vai permitir honrar as duas faces e criar uma fusão que gerou saúde, que gerou plenitude, que manifestou amor. Porque em verdade o convite nem é 1 mais 1 ser igual a 3. O convite é ainda baralharmos mais a matemática e 1 mais 1 ser igual a 1. E esse 1 engloba tudo e todos. Esse é o verdadeiro convite. Quando é que o 1 mais 1 igual a 3 se torna no 1 mais 1 igual a 1. Ok? Todas as bênçãos, meus amores, está na hora. Todas as bênçãos. E acho que o título deste direto vai ser mesmo isso. Quando é que 1 mais 1 igual a 3 se torna em 1 mais 1 igual a 1? Vou baralhar toda a gente. Agora é que eu vou baralhar toda a gente. Ai. E cá está, o humor é uma das melhores formas do amor. Sorriam, sejam felizes. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem. Gratidão.